Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui fazendo o pescoço do Neymar. Como bateu a meta de likes lá no último vídeo do tutorial da saga Desenhando o Neymar, ensinando a desenhar o Neymar, eu tô postando aqui outro vídeo. A meta no último vídeo foi de 40 likes e tá com 47 likes, então muito obrigada pelo apoio, e eu tô gostando muito, tô muito feliz que vocês estão gostando, estão aprendendo bastante. Muitas pessoas me mandam agradecimentos que esses vídeos estão ajudando, acrescentando muito no conhecimento. A meta desse vídeo agora para eu postar o próximo é de 50 likes, tá bom, pessoal? Batendo essa meta, eu já vou postando outros vídeos. Enfim, eu tô usando aqui os lápis da Polychromos, da Faber-Castell. É uma linha profissional, porém você pode usar o que você tiver. Eu usei por muito tempo a linha da Ecolapis, da Faber-Castell. Depois eu passei para Super Soft e agora eu tô no Polychromos. Tô gostando bastante. Pretendo sim fazer uma resenha sobre eles, mas eu quero testar muito mais a fundo. Eu quero fazer uma resenha completa. Já tem resenha da maioria dos lápis que eu uso, tanto Super Soft quanto Multicolor. Também tem da Caras e Cores. Enfim, gente. Depois eu vou postar a resenha desse e de outro lápis que eu tô usando, que é um kit de tons de pele da Atriz. Eu tô testando ainda também, tá em fase de teste. Depois eu vou postar uma resenha sobre eles. Nessa série de desenhando o Neymar, ensinando o Neymar passo a passo, eu sempre deixo claro que eu uso movimentos circulares, movimentos bem suaves no início do desenho, né, para não marcar tanto. Depois eu venho com outras tonalidades e passo por cima. Nesse vídeo mesmo vai dar para vocês observar o quanto de paciência que deve ter para fazer um desenho. Para fazer só a parte do pescoço dele eu demorei 1 hora, porque o tempo todo eu fui gravando e aqui tá o timer, né, da gravação. E quando eu acabei a parte do pescoço eu já desliguei a câmera, então no total deu 1 hora e 7 minutos para fazer só o pescoço. Ou seja, tem gente que em 1 hora faz o desenho inteiro praticamente, entendeu? Antes eu era assim, eu era muito ansiosa. Eu tinha ansiedade de ver o desenho pronto logo, mas é necessário muita paciência, muita dedicação, não só no início, mas, por exemplo, eu me dediquei bastante na área dos olhos, no nariz e na boca, que são as partes principais, né? Principais, assim, que eu digo na expressão. A expressão a gente se dá pelos olhos e pelo nariz e pela boca. A barba também eu me dediquei bastante, a textura de pele, ou seja, em tudo eu me dediquei muito. E cada partezinha foi 1 hora, mais ou menos, entendeu? Só nos olhos eu acho que foi mais de 1 hora e 40 por aí, entendeu? Porque eu me dediquei bastante na área dos olhos. O nariz foi um pouquinho mais rápido, porque só tem texturas, não tem como se preocupar tanto em expressar aquilo, entendeu? Só tem o nariz. A boca é uma das partes mais importantes também, porque são as características principais da pessoa, né, que você está desenhando. Por exemplo, o Neymar, ele tem uma característica muito forte no olhar dele, como todo ser humano da Terra. A gente consegue, o primeiro olhar assim que a gente dá para uma pessoa é diretamente nos olhos, depois desce para o nariz, para a boca, depois você começa a observar outras coisas do corpo dela, né? Mas diretamente assim, de primeira olhada assim, você olha para o olho, né? Então assim é para o desenho também. Quando você vai observar um desenho já feito, quando você vai mostrar um desenho que você fez para alguém, a pessoa vai de primeira automaticamente direcionar o olhar dela pro olhar do desenho, entendeu? Se for uma pessoa, se for um animal, o olho vai sempre ser atraído pro olhar
do outro ser que você está olhando. Isso é natural. Depois ela vai começar a prestar atenção em outros aspectos do rosto da pessoa, né? Agora, ter explicado isso para vocês, vou começar com as partes técnicas do desenho, o que exatamente eu estou fazendo. No início, nada fica evidente, você não sabe se vai dar certo ou não, mas com treino, logo de começo, você sabe que o resultado do desenho vai ficar bom. No início da minha trajetória, né, de aprender a desenhar, eu começava a desenhar um desenho e eu não sabia se ia ficar bom ou não. Ficava uma coisa meio abstrata para mim de início. Eu pensava que ia ficar ruim e desistia sem mesmo terminar. Mas no final poderia me surpreender. Então, termine um desenho, comece e vá até o fim, mesmo se fique feio. Você tem que ter essa rotina, começo, meio e fim. Nunca comece algo e deixa no meio do caminho, sem terminar. Uma hora você vai ter que terminar. Se você começar um desenho, passar meses, não importa. Um dia você vai ter que terminar, entendeu? Você até vai observar a sua evolução nesse desenho que você deixou parado. Uma metade vai ficar um pouquinho inferior, a outra vai ficar mais atualizada, digamos assim. É um negócio bem legal. Mas enfim, eu começo a passar as tonalidades mais escuras, como por exemplo o marrom escuro. Depois eu passo pro preto, depois eu passo pro marrom café. Então eu sempre dou início primeiramente para as sombras, né? Porque se eu começar primeiramente com as tonalidades mais claras, quando eu for passar as tonalidades mais escuras, não fica fiel à cor que eu quero passar, entendeu? Então, primeiramente eu passo as tonalidades escuras, porque as tonalidades mais claras dá uma suavidade muito boa no desenho. Isso é uma dica maravilhosa, maravilhosa mesmo. Que as tonalidades mais claras, eu não tô falando tonalidade tipo branco ou bege, claro. Tô falando o que é mais claro que preto. No caso da pele, tá, gente? Eu poderia dizer o que é mais. A tonalidade mais clara que o preto é o cinza, mas não se usa cinza na pele. A não ser que você vai fazer uma sombra de um objeto que está fazendo sombra no rosto da pessoa. Mas se for uma sombra, que por exemplo, é o queixo da pessoa, como o Neymar. É a barba e o queixo. O que está fazendo sombra embaixo é o próprio rosto dele. Ou seja, o rosto dele não é um objeto, então ele não vai estar fazendo uma sombra cinza, entendeu? É diferente. Quando algo está fazendo sombra em você, alguma coisa de fora, como por exemplo uma parede ou algum objeto, algum móvel está fazendo sombra em você, geralmente a sombra fica um pouco mais acinzentada. Quando é a sombra do seu próprio rosto para o pescoço, do seu nariz para a bochecha e assim vai, né? A gente usa cores mais quentes, porque a tonalidade da pele da pessoa reflete isso, entendeu? Não sei se deu para entender ou fez muito sentido, mas enfim, continuando. Quando a gente usa uma tonalidade bem preta ou uma tonalidade bem escura, como por exemplo o preto, na pele humana a gente usa um marrom escuro, que é a tonalidade menos escura do que o preto. E assim vai. Depois do marrom escuro a gente usa o marrom claro, depois do marrom claro a gente usa o canela, depois do canela a gente usa o bege, depois do bege assim vai. É só escolher, separar exatamente as tonalidades que você vai utilizar no desenho. É bom testar em um papel à parte. Eu já tinha dito já em um tutorial que eu fiz do Neymar. Esse tutorial foi de 2018 que eu fiz. O nome do vídeo é Dicas de como desenhar o Neymar. Eu dei essa dica de preparar um papelzinho à parte, olhar a foto de referência, olhar para o seu kit de lápis de cor, observar qual cor se encaixa um pouquinho mais com essa tonalidade. Mas aí não fique só no olhômetro. Pega esse papel de teste, esse papelzinho,
passa pro papel e compara com a foto da referência. Se bater, aí tá ótimo, você consegue. Se esse kit for novo, né, pessoal? Se ele for novo, for um kit, uma caixa de lápis cor nova, você faz isso. Geralmente, quando você já tem esse kit de lápis cor já faz tempo, você nem precisa ficar testando, né? Ou você já deixa uma tabelinha preparada para você ficar olhando. Eu não faço, vou ser sincero, eu não faço isso todo desenho que eu vou fazer, não faço em quase ninguém, em quase nenhum desenho que eu faço, porque eu já conheço as cores que eu tenho que trabalhar, eu já trabalho há muito tempo com as mesmas cores, então eu já sei quais que eu tenho que usar. Mas no começo eu fazia isso e dava muito certo. Enfim, continuando a minha tese lá que eu estava falando sobre as sombras. Deixar um aspecto homogêneo no desenho, não deixar essas partezinhas brancas aí que vou mostrar agora, para não deixar esse efeito esbranquiçado, deixando a folha aparecer de fundo. É simples, tá? É uma coisa simples, porém é exigido muita paciência, tá bom? A gente constrói camadas, 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 camadas até tampar essas partes brancas. Porém, quando você põe camada em cima de camada, você não pode deixar uma camada grossa. Isso é física. Isso é uma coisa assim, lógica, entendeu? Se você passa uma camada de reboco na parede grossa e passa outra por cima, a tendência é ela não fixar, né? Você tem que fazer camada por camada. Não que isso seja feito na parede, é só um exemplo. Eu nem sou pedreiro, nem sei o que eu tô falando. Mas Mas enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Se você. Na maquiagem, ó, isso eu posso dizer porque eu já tenho experiência. Se você põe uma camada grossa, grosseira de base, né? Você quer passar outra camada de base, o seu rosto não vai mais aceitar, porque já tem uma camada muito grossa. É exatamente como no papel. Se você já passa super forte o lápis, se você vai passar uma outra camada de lápis, o papel não vai aceitar, porque ele tem um limite. Até quanto você pode passar. Você pode passar diversas vezes o mesmo lápis. Porém, com aquela condição que eu falei para vocês. Passar uma camada levinha, fininha, podemos dizer assim, né? Uma camada leve, depois você pode passar outra leve, outra leve, outra leve, e assim vai. Você vai passando camada sobre camada. Isso não vai gastar o seu lápis e não vai deixar marcado o desenho. Se você quer fazer um fluido de tonalidades, deixar a tonalidade mais fluida, mais homogênea, que se encaixe uma na outra, é necessário você ser suave. Você suavizar a sua mão e suavizar o traço do lápis mesmo. Passar bem de levinho. Ó, por exemplo, aí, ó. Vocês estão vendo que eu não tô segurando com firmeza no lápis. Eu tô segurando mais na ponta dele. Na ponta pra fora, né? Não pra ponta da mina. Então, eu seguro na ponta dele e vou passando assim, bem suave. Isso já é costume já. Se você tem bastante dificuldade de deixar o seu traço fluido, mais leve, você segura mais no final do lápis. Não tão na ponta, porque aí você não tem muito controle, pode tremer. Mas se você deixar no meio, a sua mão segurando o lápis no meio, firmar a sua mão na folha, né? Claro, usando o papel higiênico para não ter contato com a folha que você está desenhando. Então você apoia a sua mão para ter firmeza, para que não saia torto. Aí você passa segurando no meio mais para fora do lápis, entendeu? Vai ficar igual eu tô mostrando aí nesse momento no vídeo. Eu tô segurando no meio, isso faz com que fique mais suave minha passada de lápis. Ou seja, vocês vão estar percebendo agora que cada camada que eu vou passando, mais homogêneo fica, mais essas esbranquiçadas vai sumindo, mas não é necessário eu apertar. Porque se eu apertar, se eu for ir para uma parte mais clara, né?
Aí não vou conseguir fluir, não vou conseguir homogeneizar, vai ficar uma parte marcada, né? Vai ficar uma divisória, uma linha, vai ficar estranho. Como por exemplo, aqui tem uma linha, onde eu vou marcar para vocês. Aí nesse lugar tem uma linha, só que ela no final do desenho ela não vai ficar marcada, mesmo ela estando marcada agora. Nesse exato momento ela vai estar marcada. Só que conforme eu for passando, camada sobre camada, com suavidade, você vai ver que essa linha depois vai sumir e vai se encaixar no desenho, tá bom? Porém, é necessário colocar essa linha porque eu vi na referência, eu tenho que reproduzir exatamente o que eu vejo. No lápis de cor, pessoal, tem que se usar muito isso, né? Tonalidade escura primeiro, depois vai para clara. Isso é uma coisa assim. Tem gente que faz o contrário. Antes eu fazia o contrário. Eu passava primeiramente a tonalidade clara, depois a escura. Mas eu fui percebendo que não é uma regra também, né? Mas eu fui percebendo que eu me adaptei muito. O meu desenho evoluiu demais quando eu comecei a usar essa técnica. Primeiro usar as tonalidades escuras e até chegar numa tonalidade clara, tá bom? Nesse lado esquerdo do pescoço dele, de nós, a gente olhando, nosso olhar, né? A gente olhando pra tela, a gente tá olhando pro lado esquerdo, né? Mas enfim, aqui no lado esquerdo do pescoço, no lado inferior do pescoço dele, tem um estouro de luz muito forte. Tá com uma luz bem estourada, então eu tenho que deixar esse mesmo aspecto. Tá aparecendo as linhas da tatuagem dele, porém tem uma parte bem esbranquiçada, tá bem estourado de luz, tá um reflexo bem forte. Então eu quero trazer isso pro desenho também para que ele fique muito realista, né? Tem os desenhos de categoria realista, surrealista e hiperrealista, né? E eu quero chegar um dia no hiperrealismo, que é uma coisa que eu amo fazer desenhos realistas. Não gosto muito, minha área não é muito ilustração, criação, criatividade, eu não me interesso muito por essa área. A minha área mesmo é reproduzir, eu me impressiono ao reproduzir alguma coisa realista. Eu quero reproduzir o mais fiel possível. É isso que me impressiona, é isso que me motiva a querer desenhar cada vez mais. Tem gente que se interessa por outras áreas. Tem artistas que se interessam para ilustração, para criação de personagens, de qualquer outra coisa. Tem gente que se interessa também para arte digital, realismo, abstrato, grafite. Na verdade, grafite é o material, né? Tem gente que se interessa também por lápis de cor, lápis grafite. Cada um tem o seu estilo, gente. Eu gosto do realismo em geral, não importa o material. Eu gosto de trabalhar com grafite, com lápis de cor, com tinta, com aquarela. Eu gosto de trabalhar com qualquer tipo de material. Mas o meu ramo mesmo é o realismo. Então, vocês têm que encontrar o que inspira vocês. Óbvio que no começo é sempre bom experimentar vários estilos, vários materiais. Se você não sabe ainda o que te aspira, né, na arte, você só sabe o que quer desenhar, mas não sabe o que você gosta de desenhar. Você fica lá pensando e pensando o que você pode desenhar, fica lá. Uma dica é que baixe o aplicativo do Pinterest e vai procurando lá desenhos, vê o que você mais, tipo, o que chama a sua atenção e fala, nossa, esse estilo que eu quero aprender, esse desenho, é esse nível que eu quero aprender. Aí você observa qual é o estilo, se é realismo, se é ilustração, aquarelável e etc. Você vê aí o que você gosta. Mas é bom experimentar todos os estilos primeiro para ver qual que você gosta. Comecei com o mangá, falo muito de desenhar mangá,
Depois eu passei, não é área definitiva, eu não definitiva ao ponto de criar algum desenho. Talvez se eu estudasse anatomia, eu conseguiria criar alguma coisa, mas eu não tenho muita criatividade para passar aquilo, né? Enfim, mas isso é tudo desenvolvimento, né, gente? Se a gente tudo é treino, até a parte mental, né? Tudo começa a cabeça. Imagina algo e quer. Eu imagino alguma coisa e quero passar pro papel. E é isso. Treinar, treinar sempre. Treinar o nosso cérebro e treinar a nossa mão. Treinar tudo. Tudo é treinamento. Da firmeza da mão, desde a criatividade, só que não é algo que realmente me interessa. Se eu me interessasse realmente pelo lado criativo, que eu me esforçaria, eu me afundaria mais nesse assunto. Mas não é um assunto realmente que me interessa. Eu experimentei e vi que não é muito a minha praia, então me aprofundei muito. Depois eu fui pro uma arte que não chega a ser realista. Eu comecei a desenhar bonecas, sabe? Que é. Não sei explicar direito. São anatomias humanas, eu desenhava. Tanto homem quanto mulher, mas não era nada realista, né? Só depois que eu fui passar pro realismo, que foi de trabalhar e até hoje eu tô aqui. Hoje eu faço retratos, trabalho com retratos. As pessoas me contratam serviços para eu fazer retratos da família, de casal, do cachorro e etc. Isso é uma coisa que eu gosto, entendeu? Enfim, vocês têm que encontrar aquilo que vocês gostam, porque não adianta só querer desenhar, tem que ter uma paixão por trás disso, porque o gostar é que vai te levar bem longe, né? Não faça nada assim só porque você pensar, vida de artista é da hora, não sei o que, sei se aquilo dá muito dinheiro. A profissão tem muito esforço, tem que ter muito esforço e dedicação e tem que ter amor mesmo. Se você vê que você se encaixa nessa área, você vai em frente. Tem, não sei se é gostar de alguma coisa, é só experimentando mesmo. Experimenta todos os estilos para ver onde você se encaixa. Enfim, nesse momento do desenho, agora eu tô passando o rosa claro da Super Soft, que já é o fim da picada, não, a finalidade, né? Eu passo todos os níveis de tonalidades que referência, desde o mais escuro, depois o mais claro. No caso é o rosa claro, eu não vou usar o branco. Nesse desenho eu não vou usar o branco. Não vejo necessidade. Eu vou usar o rosa claro. Então, o rosa claro ele não vai manchar o meu desenho, porque se eu usasse o canela, ele vai acrescentar cor, ele não vai suavizar. Ele vai acrescentar, deixar mais escuro, e não é o caso. Eu não quero acrescentar uma tonalidade a mais, eu não quero deixar mais escuro, eu quero só que suavize. Já tá bem suavizado, só que a cor neutra, a cor que não vai acrescentar tanto, é o que vai suavizar. Eu poderia usar o branco, só que o branco iria clarear muito, ia ficar uma cor meia pastel, sem muito brilho. E eu não quero esse aspecto no meu desenho. Não nessa parte, né? Então a melhor opção para mim foi o rosa claro mesmo. Vocês viram que deu uma bastante suavizada no desenho. Depois, nessa parte aí, eu utilizei essa tonalidade, que é um bege amarrom. Não, é um marrom avermelhado, só que ele não é tão escuro. Não dá pra definir essa cor. Vou deixar aí o nome pra vocês verem. Enfim, tem que saber mesmo, tem que entender como que vai ser construído isso, né? Eu creio que a compreensão leva você em uma evolução muito grande. Você tem que compreender o que você está fazendo, compreender, você tem que já formar um roteiro na sua cabeça. Não ir só testando, óbvio que no começo você vai ter que testar mesmo, mas eu tô falando assim, você quando chegar em um certo ponto, você não pode, por exemplo,
ir desenhando sem saber o que vai acontecer, entendeu? Vocês têm que criar um roteiro na cabeça de vocês, ó. Por exemplo, nesse desenho aí eu já sabia o que eu iria usar, como que eu iria usar, que forma eu iria usar. Eu já criei um roteiro, ó. Primeiro eu vou usar o preto, depois vou usar o marrom escuro, depois eu vou usar o marrom claro, depois eu vou usar o bege, depois eu vou usar o canela e assim vai. Eu já criei o roteiro. Vou fazer dessa forma, movimentos assim, assim, assado. Isso, na verdade, eu nem repito na minha cabeça, que já é automático. Não preciso pensar. Isso é praticamente uma regra. Não se pinta com a mão forte, né? Não se colore alguma coisa com a mão de ferro, sei lá, que pesa 1 quilo. Tem que deixar a mão solta mesmo. Tem alguns exercícios que dá para você fazer antes do desenho para deixar a mão mais confiante, mais leve, né? Você pega o seu lápis, pega uma folha qualquer, de preferência sulfite, né? Para você não ficar gastando sua folha cara. Enfim, você pega, ou qualquer outra folha, gente, vocês que sabem, é só um exemplo. Você pega a folha e o lápis e começa a rabiscar, né? Rabiscar, deixar, vai mexer na mão, deixando a mão leve, 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 leve. Até você ver que sua mão tá bem confiante, fazendo uns traços bem firmes. Firme, eu digo, sem tremer, né? Não firme de força. Firmeza e força é diferente. Como qualquer outra coisa. Se você usar força em alguma coisa, você tá usando mais a brutalidade. Se você tá usando a firmeza em alguma coisa, você tá reforçando alguma coisa. Deixando algo mais firme mesmo. Não tem muito o que falar, não tem segredo nisso. Eu deixei esse vídeo mais fiel possível. Eu tentei deixar ele em tempo real, só cortei algumas partes um pouco desnecessárias, que eu tô passando 1000 vezes o lápis no mesmo lugar, que não é necessário ficar no vídeo, senão vai ficar um vídeo um pouco cansativo. Mas vocês sabem que quem tem força de vontade, quem quer realmente aprender, a pessoa vai assistir o vídeo até o final mesmo. E se for necessário, ela vai voltar e reassistir de novo. Porque tem que ser uma pessoa realmente dedicada, gente. A dedicação leva realmente a um patamar muito alto. Para eu aprender a desenhar, né? Eu não cheguei no meu auge, com certeza não. Eu pretendo evoluir cada vez mais e esse é o intuito, gente, se cobrar cada vez mais, nunca ficar satisfeito com o resultado. Nossa, foi muito bruto, né? Mas tô falando assim, nunca ficar totalmente satisfeito. Você conseguir enxergar alguns erros, você conseguir aceitar que você erra, aceitar, aí você consegue se permitir evoluir. Se você vê que tem algum erro no seu desenho, ou que tem muito erro no seu desenho, é necessário aceitar, gente. E meter o pé e ir em frente. Continuar desenhando, ué. Esse é o intuito, fazer o quê? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce com uma caneta. Ninguém nasce com um lápis de cor na mão, sabendo desenhar, assim. Já sabendo desenhar. Então, é necessário muito esforço, dedicação. Não importa o tempo que você demorar para aprender. Um dia você vai aprender, né? Só que você não pode se aconchegar em um nível, né? Você tem que sempre querer acrescentar um nível a mais no seu conhecimento. Porque a arte, ela é isso, gente. Ela está em constante evolução. Ela vai se evoluindo cada vez mais. Cada vez mais a gente vai descobrindo técnicas novas. Vai descobrindo. Eu acho que um dia a arte vai chegar num nível tão foda que a gente. Ah, não sei. Não sei. Mas enfim, acho que quanto mais técnicas ser descobertas, mais a arte vai chegar num nível cada vez mais foda. E a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar essa evolução junto, entendeu? No meu caso é o realismo. Eu acho que o realismo vai chegar num nível tão foda que você vai pensar, caraca,
Não é um desenho, é a pessoa tá aqui. Ó, você vai conversar com o desenho pensando que é a pessoa, de tão realista que tá. Aí até alguém falar, avisar, não, isso aí é um desenho. Já pensou? Mas eu acho que sim. Mas enfim, o hiperrealismo é quase isso, gente. Você pensa que é uma foto, né? Você pensa que é uma foto, você nunca imaginaria que é um desenho. Até alguém te avisar, ó, isso aqui não é uma foto, não é uma revelação de foto. Isso aqui é um desenho feito à mão. Gente, é uma coisa muito absurda. Por isso que eu sou obcecada pela arte na área do realismo, porque tem artistas que eu uso como inspiração, né? Que eles fazem uma arte tão realista, que isso me impressiona de uma forma que eu quero chegar nesse ponto, mas eu quero ultrapassar ainda mais. Então é necessário sonhar alto e é necessário ser realista. Você sonhando alto, você, por exemplo, eu vejo que eu tenho muita coisa a melhorar. Eu tenho muita coisa para corrigir, para melhorar e cada vez eu tenho que ser realista. Tenho que melhorar cada vez mais e até alcançar esse meu sonho, entendeu? E quando eu alcançar esse sonho, eu quero criar outro sonho e cada vez mais indo longe, entendeu? Esse é o intuito. Enfim, gente, eu acabei mais falando sobre, explicando sobre a arte em si, né, do que falando minha opinião, do que explicando realmente o que eu tô fazendo. Mas é isso, é basicamente isso que eu falei, camada sobre camada, eu sempre vou repetir isso em todos os tutoriais. A camada de, no meu caso, tá? No meu caso, eu uso essa técnica e dá super certo. Porém, como eu disse, a gente tem que estar sempre em evolução. Cada fase eu tento procurar um estilo novo, um estilo não, procurar uma técnica nova e colocar em prática. Acrescentando um pouquinho de cada prática, creio que eu vou chegar num resultado muito bom. Então é necessário simplesmente testar, gente. Eu tô falando essa prática que eu tô usando, que dá certo para mim, você pode testar aí. Se der certo nos seus desenhos, maravilha, continue, entendeu? Eu tô continuando porque dá super certo. Camada sobre camada. Eu não gosto de deixar um fundo assim, a não ser que tenha reflexo, né? Deixar um fundo branco, deixar a parte branca do papel aparecendo. Eu não curto. Então eu quero chegar em um nível que eu não, que, que fique tão fluido, tão bonito, tão homogêneo, que você olhe e sabe diferenciar onde está a cor do papel e onde está o desenho. Eu não sei se eu consigo me expressar direito, né? Não sei se alguém consegue entender minha expressão. Mas, tipo assim, o desenho está separado da tonalidade do papel. Nesse desenho, eu usei sim a tonalidade do papel branca para fazer os reflexos brancos. Eu não passei o lápis branco, entendeu? Fui fazendo as texturas, fazendo manchinha por manchinha, até formar esse aspecto de suor, de reflexo, né? Porque a luz está refletindo no suor. O suor, como é líquido, é água, né? Ele reflete mais a luz. Então, se você tá com a área mais seca do rosto, automaticamente ela vai ser mais opaca mesmo. Não vai refletir tanta luz. Então, eu deixei essa parte branca. Nesse caso, exceto esse caso, tá, gente? Estou falando em uma parte homogênea, eu quero deixar o menos possível de branco do papel. Quero deixar preenchido, bonito, fluido. Então, eu tento buscar cada vez mais técnicas novas, pondo em prática. Tem um canal que eu sigo muito, que eu aprendi a desenhar. Aprendi não, eu aprendi muita coisa a desenhar com ele. Que é o Mark Crowley, sei lá. Eu vou deixar aqui, também vou deixar na descrição. Gente, quando eu comecei a desenhar, eu me impressionava demais. Até hoje eu me impressiono com os desenhos desse cara. Todos os vídeos dele são em inglês, né? Eu não entendo absolutamente nada, não tem legenda, não tem merda nenhuma.
Porém, eu consigo entender porque ele passa muito bem só na imagem, entendeu? Imagine se a gente entender. Se você sabe falar inglês ou se você entende inglês de alguma forma, assista, que eu acho que até vai ser melhor para vocês. Mas os tutoriais dele são tão bons que eu consigo entender e reproduzir. Eu mesma reproduzir o que ele tá fazendo só de olhar, entendeu? Não consigo entender o que ele tá falando, mas eu consigo entender o que ele quer passar só de olhar o vídeo. Então, desde quando eu comecei a desenhar, eu sigo esse canal até hoje. Só que, no entanto, ele tá fazendo mais desenhos de mangá, né? Que não tá sendo tão a minha praia no momento. Eu gosto mais de desenhos realistas, como eu já disse milhares de vezes nesse vídeo, né? Mas os desenhos dele realistas são muito fodas. Ele trabalha tanto com tinta, óleo, quanto com giz pastel e lápis de cor. É maravilhoso. Eu acho incrível as técnicas dele. Então, o meu começo do desenho eu fui aprendendo com ele. Enfim, gente, tenta encontrar alguma inspiração, procure por artistas aí pela internet, procure o estilo que você quer aprender e ver o que relaciona a esse estilo os artistas, né? Eu não tenho tantos artistas assim que eu me inspiro. Um dos artistas aqui que vem na minha mente agora é o Charles Lavezo. E na verdade é só. Eu tenho mais inspirações no ramo da tatuagem mesmo. Porque na área da tatuagem eu pesquiso muito. Eu pesquiso muito mais sobre aprender a tatuagem do que o desenho. Porque o desenho eu já sei, né? Praticamente, já sei desenhar. Óbvio que eu não tô naquele nível que eu quero, mas eu posso considerar que eu já sei desenhar, né? Porém, a tatuagem, como eu tô começando agora, eu tenho sede em aprender muito, entendeu? Aprender. Eu tô no básico ainda, digamos assim. Básico não, eu tô no. Enfim, eu tô aprendendo. Então, eu tenho mais sede de aprender tatuagem no momento do que o desenho. O desenho eu tô desenhando bastante também, só que eu não tô procurando tanto inspirações, novas técnicas. Eu tô focando um pouco mais na tatuagem no momento. Enfim, quando você foca em duas coisas distintas ao mesmo tempo, acaba atrapalhando. Por exemplo, se eu focasse em aprender a continuar aprendendo desenho e começar a aprender tatuagem, vai demorar muito para aprender os dois. Então, ou eu foco em um ou eu foco em outro. No caso, eu tô dando prioridade para tatuagem, né? Depois, quando eu tiver no nível mais avançado, né, eu volto pro desenho, depois eu volto para tatuagem de novo e assim vai, gente. Não que eu esteja falando para vocês seguirem isso, eu tô falando o que eu tô fazendo no momento. Se isso der certo, eu continuo. Se não der, eu tento aprender os dois ao mesmo tempo. Enfim, no próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês como que eu fiz a tatuagem dele. Não tá pronta ainda, tá? Isso é só o esboço que tá aí, no entanto. Como fazer aspecto de tatuagem real mesmo, sabe? Que não seja artificial. Tem um jeito interessante aí que eu aprendi recentemente também. Eu aprendi recentemente como desenhar tatuagem no desenho, né? Como você tá fazendo uma pessoa e ela é tatuada. Aí você tem que fazer uma tatuagem no desenho da pessoa. Então é um pouquinho difícil se você não saber, como no começo tava deixando muito marcado, muito preto. Tava ficando uma coisa artificial, parece que tava saindo da pele. Ou que não fazia parte daquilo. Tem que ser uma coisa que você sabe que tá na pele da pessoa. Tem que ter a moldura certa, a tonalidade certa. Enfim, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como que eu aprendi, como que eu ando fazendo. Esse vídeo já tá chegando no final, então eu já agradeço vocês pelo crescimento do canal, né? Muitas pessoas estão acompanhando essa saga aí, essa série de como desenhar o Neymar.
esse vídeo foi o mais longo porque eu quis deixar realmente em tempo real. Então tá aí. Quem tem fome mesmo de aprender vai ter assistido até o final. Então deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo que eu mandar. E é isso, pessoal. O pescoço dele não tá finalizado ainda, mas a parte principal eu tive como mostrar para vocês o máximo possível. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.